Um abraço para ele aí. Alisson, grande abraço. Excelente pergunta, pá. Muito obrigado por seres meu ministro, pá, e mantém-te por aqui na És live. o maior, Alisson. Não é? Obrigado, Mandar aqui Alisson. só um abraço pro Alisson especial, tá sempre com a gente. O Marquinhos às vezes não vê, ele tá sempre em contato comigo direto também Sim. no WhatsApp. Ele comenta muito também. Comenta o tempo Incrível. todo nas lives. Alisson, obrigado. E tem mais uma pergunta do Alisson, um pouquinho menor, de mais ou menos 1 minuto. Mas pronto, essa primeira pergunta acho que é muito boa. Muito boa. Ele dá um preâmbulo muito bom. Muito boa. A base da pergunta do Alisson é como é que nós conseguimos melhorar serviços públicos de forma sintética, porque ele fala das Forças Armadas, fala do apoio do subsídio de desemprego, salário mínimo, etc. Tudo isso são apoios públicos. Portanto, e a ligação está certa, como é que nós aumentamos a riqueza de um país? Excelente questão. E se nós aumentarmos a riqueza de um país... Alisson, vais gostar da minha palestra que eu vou colocar amanhã ou depois, porque é sobre isto também. É sobre a União Europeia, como é que nos tornamos mais independentes financeiramente. É muito interessante. E a questão é muito pertinente. Ora, a primeira coisa que nós temos que perceber é nós precisamos de multiculturalismo não, mas de diversidade económica. Quer a nível dos setores de atividade, quer a nível dos parceiros económicos. Esta é a primeira. Portugal, neste momento, tem um grave problema de carga fiscal e de falta de diversidade a nível dos setores de atividade e dos setores comerciais. Vamos por partes. Primeiro, a questão dos setores primeiro a questão dos parceiros comerciais. Nós estamos dentro da União Europeia, o que significa que mais de 75% da nossa comercialização, importação e exportação é feita única e exclusivamente com países dentro da União Europeia. Ora, mais de 3/4 de toda a nossa economia comercial é feita internamente dentro da União Europeia. Isto para um país que está no centro da Europa, como a República Checa, por exemplo, eu não vejo mal. Agora, para um país que tem a 5ª zona económica exclusiva, maior do mundo, como é o caso de Portugal, virado para o Atlântico, com as Américas de frente e com uma rota comercial por África que teve durante não sei quantos anos, pá, desculpem lá, mas não faz sentido. É verdade. Não faz sentido. Portanto, nós não temos diversidade a nível dos nossos parceiros comerciais. Temos, efetivamente, por exemplo, eu acho ridículo como é que as nossas relações comerciais com o Brasil não são mais intensificadas. Não consigo compreender. Não. O Brasil, em termos das nossas... E com os outros PALOP E também. com os outros PALOP. O Brasil, em termos das nossas importações ou exportações, está só em 8º e 13º lugar, respectivamente. O Brasil é uma economia brutal. Um dos grandes problemas de Portugal é não ter um setor industrial desenvolvido. O Brasil é um grande país exportador de matérias-primas. Ora, nós tendo esta conexão histórica com o Brasil, até a nível comercial também, porque é que não se aproveita acordos comerciais com o mesmo Brasil para desenvolver a indústria em Portugal, gerar aquilo que é a criação de emprego e, a partir daí, uma cultura de empreendedorismo muito superior, mais emprego e, subsequentemente, mais rendimento, mais salário e mais investimento. Isto é uma das soluções. Na questão da diversidade dos parceiros económicos a nível global. É impraticável eu ter quase 1/5, só apenas 20%, fora da União Europeia. Não faz sentido. Volto a frisar, se eu fosse a República Checa ou um país no centro da Europa, fazia sentido, porque à minha volta é tudo Europa. Sim. Agora, Portugal, para que as pessoas tenham noção disto, Portugal é muito maior fora do território terrestre do que dentro do território terrestre. Portugal é maior no mar do que na terra. Verdade. E isto não é aproveitado por Portugal. Porque não convém, Exatamente. porque o financiamento, desde que entramos na União Europeia em 86, provém muito mais da União Europeia, porque é mais fácil estar dependente da oportunidade que nos dão a nós, do que propriamente nós criarmos o empreendedorismo a partir de nós. Isto é triste. Isto é triste. Essa é a primeira, diversidade nos parceiros económicos. E fomentar relações económicas, Brasil e PALOP, etc. Depois, passa também por uma diversidade no investimento dos setores de atividade. Eu não posso, da mesma forma em que estou dependente só de alguns parceiros económicos ou de um mercado de bloco económico, não posso estar dependente para gerar crescimento económico de apenas um setor de atividade, que é o que acontece em Portugal e na maior parte das economias fracas que dependem de um setor muito específico, que é o turismo. Portugal, neste momento, quase 1/5 da nossa economia, quase 1/5 do PIB, é proveniente do turismo. Portanto, é entre 15% a 20%, ou 12% a 20%, uma coisa assim do género. Por cima, Que é imenso. é um setor de fade, não é? É temporário. É completamente temporário, temporário sazonal. e tão pouco especializado, é tão fácil, tão fácil. Serviços. Completamente. Serviços é quase abaixo de uma indústria agrícola. Completamente. É horrível depender disso como principal fonte de renda. Completamente. E se olharmos até na questão macroeconómica, durante o século XX, o setor de atividade que permitiu mais crescimento económico ao Ocidente foi o setor industrial. O setor industrial português está completamente devastado. Bola. Bola. Temos aqui uma exceção em Famalicão, felizmente. Não, Famalicão é dos concelhos do país que tem mais empresários. É verdade. É verdade. Famalicão, E mais acho que é a exportações. segunda região do país que mais faz rendimento em Portugal com exportações exportações. e tem um saldo Acho positivo. que é a terceira. Segunda ou terceira? Acho que é a terceira. E eu acho que é um dos Há muita poucos indústria. conselhos, cidades, que está a balança positiva
Exatamente. balança comercial. A balança comercial comercial positiva. dá lucro, né? Sim. Ou até se olharmos até a questão da taxa de cobertura, que é quando fazemos as importações, a dividir pelas importações e multiplicamos por 100, se for acima de 100 é positiva, abaixo de 100 é negativa. Mas Se mesmo até- o caso Famalicão é curioso porque pinta o que estás a dizer, que é, mesmo aqui, é porque é multinacionais estrangeiras. Exatamente. Tipicamente, por exemplo, a maior é alemã, não é? Continental. Exatamente. E logo aí há um problema. Não há empreendedorismo português, não há economia e criação de riqueza interna, não é? Portanto, nunca há, até em termos de educação, um incentivo a vai criar a tua empresa. Porque a narrativa que existe é vais estudar, vais tirar um curso e vais arranjar um emprego das 9 às 5 para seres um indivíduo completamente normal como os outros 10 milhões de pessoas que vivem neste país. Não, nós precisamos de riqueza. E quem gera riqueza não é o Estado português, nem sequer é a malta do Partido Socialista. É os empresários, ou são os empresários neste caso, os empreendedores. Exatamente. Nós temos de ter uma economia de empreendedores, de empresários, porque são eles que vão gerar riqueza. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. As pessoas depois podem trabalhar, obviamente, no 9 to 5, isso é completamente legítimo, mas no final do dia, quem cria valor acrescentado, rendimento de um ponto de vista inicial, são os empreendedores. A verdade é esta, de um ponto de vista económico. E isso é a chave. Logo, portanto, em primeiro lugar, criar diversidade nos parceiros económicos, para não estarmos dependentes só de um bloco económico, criar diversidade nos setores de atividade económica, nomeadamente a nível da indústria, porque é mais fácil gerar crescimento. O Trump conseguiu fazer isso nos Estados Unidos e capitalizar esse exemplo também é muito interessante. E terceiro, um choque fiscal brutal. Um choque fiscal, não do dia para a noite, mas brutal. Nós, neste momento, temos 9 taxas de IRS, é impraticável, é desincentivador para quem quer investir em Portugal, ou até quem cá dentro quer fazer um investimento cá em Portugal, não é só o IDE, o investimento direto estrangeiro, Certo. pode ser o interno também, é completamente desincentivador. Eu não posso ter 9 taxas de IRS, não posso andar a pagar taxas de IRS à volta dos 50%, eu não vou andar a trabalhar 30 dias no mês para 15 dias deles irem para o Estado. Mesmo que eu ganhe 1 milhão de euros, eu acho que isso nem sequer é ético. Não é? Portanto, não faz sentido. Eu acho que neste momento o que faria sentido era uma redução do número de taxas de IRS, a começar pelos contribuintes. Porquê? Se nós aliviarmos os contribuintes primeiro, significa que a maior parte, que é o agente económico maioritário em termos sociais, que são as famílias, tem mais poder de compra, porque têm mais rendimento disponível e, portanto, podem gastar mais dinheiro. E isso significa que estão a dar uma mensagem indireta aos produtores que há maior capacidade de compra. Ou seja, há mais procura. Se há mais procura, e os produtores, as empresas não financeiras, têm essa percepção, vão começar a pensar, epá, então se calhar eu posso produzir mais. Exatamente. Se há mais rendimento disponível nas famílias, as empresas não financeiras pensam, vamos produzir mais. Ora, se as empresas não financeiras vão produzir mais, o que é que elas precisam mais? Trabalhadores. Mais trabalhadores, mais emprego, mais salário. Mais trabalhadores, mais mercado a crescer, economia a aquecer, mais investimento direto estrangeiro ou a nível nacional. Portanto, de um ponto de vista estratégico, na questão do IRS concretamente, que era para depois falarmos depois no alívio às empresas, mas deve ser indivíduo e famílias primeiro, em primeiro lugar, no alívio fiscal, e depois sim empresas, porque o indivíduo é a maior minoria que existe, se quisermos. E depois passaremos sim para as empresas. Portanto, três pilares muito interessantes. Primeiro, diversidade nos setores comerciais, ou melhor, nos parceiros comerciais que nós temos, com a União Europeia, neste caso, e com os PALOP, Brasil, investirmos em outros parceiros comerciais. Em segundo lugar, diversidade nos setores de atividade, porque se nós estamos dependentes só do turismo, se o turismo cai, como aconteceu no Covid, pumba, lá se vai. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a Rússia e com a Venezuela. Se o petróleo está abaixo, a Rússia sofre com isso, porque exporta imenso petróleo e muita da economia russa depende disso. A mesma coisa com o gás natural. A Venezuela começa a entrar em grave crise económica em 2014, não é por causa do Nicolás Maduro, é porque o preço do barril de petróleo a partir de 2015 baixa para 50% do preço inicial de 2013, que estava a 99 e passa a $47 por barril. Portanto, e 90% das exportações da Venezuela são petróleo. 90% em cru, 10% em refinado. Portanto, logo aí há um grave problema na dependência só de um setor de atividade económica. Sim. Essa é a segunda. Portanto, diversidade nos parceiros, diversidade nos setores de atividade. E terceiro, alívio fiscal. Primeiro, nos impostos aos contribuintes. Segundo, nos impostos às empresas. O primeiro choque fiscal a fazer a nível do IRS, em que se baixa de 9 taxas de IRS para 3. Um choque de 9 para 1, acho que é muito grande. Muito grande. Baixa-se inicialmente de 3. Eu diria talvez uma de 25, outra de 20 e outra de 15. E depois, tendencialmente, a descer para 2. Se ficassem 2 eu não me importava, propriamente. Mas idealmente em uma à volta dos 15%, que é o que propõe o Chega e a Iniciativa Liberal. Eu faria este plano em termos da estratégia global para Portugal, em termos económicos. Não é com você, não é com você. Tem teu voto Não, mas, porra, é tão óbvio, é tão óbvio. Eu não sei se o Luís Montenegro quer ouvir esta parte. Mas vale, jeito, porra. Não sei. Não, é Se que ele é tão quiser tirar, óbvio está à e vontade. ninguém... Tu conseguiste, nestes 2, 3 minutos, pintar uma melhor visão e perspectiva futura deste país do que qualquer político atualmente. Pá, agradeço-te. Não, é sério, Muito não é obrigado. verdade? Tu alguma vez viste um político a pintar de forma tão Especificamente, sucinta? tecnicamente. É que, olha, nem que esteja errado, nem que o que ele esteja a dizer seja barbaridades. Que Isto nem não resultem. podem verificar os dados, Exato, podem fazer fact-check. neste caso estamos de acordo, e eu estou completamente de acordo contigo.
Olá, você acabou de assistir um corte do Zuga Podcast. Muitíssimo obrigado. E se você quiser ver o episódio completo, clique no link aqui na descrição. Né, Marquinho? É isso, temos lá muitos outros vídeos também para vocês assistirem, se quiserem e tiverem interesse noutros temas e outros convidados interessantes. E não se esqueçam, deixem o like, partilhem e subscrevam o canal. Muito obrigado. É isso, Zuga TV.